Romanos, capítulo 13, 1 ao 7 diz assim: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Amém. Queridos, eu queria falar com você hoje sobre política. Mas eu queria falar sobre o Evangelho e política. Eu não acredito, como igreja, que política é um assunto que a igreja não possa tocar. A gente, por muito tempo, demonizou muita coisa como igreja. Eu lembro de uma época que falavam que futebol era do diabo, falavam que praia era do diabo, televisão era do diabo, falaram que a internet era do diabo. E o diabo foi pegando para eles esses negócios. E o diabo foi dizendo assim: é meu. Eu sei fazer bom uso quando me dão as coisas. E a gente demonizou muita coisa. Uma das coisas que a gente demonizou foi a política. Por muito tempo a gente achou, e talvez até hoje você ache isso, que a gente só fala assim: política só tem ladrão. E a gente demoniza a política, quando na verdade a gente deveria demonizar e criticar a politicagem, que é o mau uso da política. Política como a arte de cuidar daquilo que é interesse comum, a igreja deveria fazer parte, sim. Política como a arte da influência, da negociação, do debate de ideias, isso é louvável, a igreja pode fazer parte disso. Agora, politicagem não cabe a nós. Então eu queria falar não sobre politicagem, eu queria falar sobre política e o Evangelho, porque a Bíblia tem o seu posicionamento com relação a isso. Talvez a gente como igreja que não conheça. O texto que nós lemos é uma carta que o apóstolo Paulo... Alguém consegue uma água para mim? O apóstolo Paulo escreve aos romanos falando a respeito sobre submissão às autoridades. E eu queria te contextualizar nesse texto primeiro. O que Paulo está dizendo, em suma, nós precisamos ser submissos às autoridades. Agora, se eu abrir esse texto, eu queria ter pregado isso domingo passado, só que como eu estava viajando, não deu certo. Mas tudo que Deus faz é perfeito. E ler um texto como esse, num período político como esse, como nós estamos, já é meio polêmico. Porque fica o questionamento. Nós temos, inclusive, na igreja, gente que vota em Lula. Nós temos gente que vota em Bolsonaro.
E aí a gente fica sempre acusando ou demonizando o candidato do outro. Se eu voto em Bolsonaro, você que vota em Lula, você está errado. Se eu voto em Lula e você vota em Bolsonaro, você está errado. Sempre o candidato do outro está errado. Você já parou para pensar? Nunca o seu. Sempre o do outro. E o que Paulo está dizendo aqui para a gente? É um texto polêmico para os nossos dias? Sim, é um texto polêmico. Mas acredite, ele era mais polêmico nos dias de Paulo do que hoje. Sabe por quê? Porque quando Paulo escreveu essa carta para a igreja em Roma, eu preciso te lembrar que Paulo era um judeu, correto? Pertencente ao povo de Deus. Só que a situação política na época de Paulo era outra. Na época que Paulo escreve essa carta para a igreja em Roma, Roma era o império que dominava o mundo político naquela época. Não só político, mas como também bélico, como comercial. Era Roma que fazia isso. Então os romanos eram um império que dominavam no momento em que Paulo escreve essa carta. Então o que nós temos aqui? Nós temos um império pagão que subjugava um povo temente a Deus. E quando Paulo escreve a carta, escreve para a carta para a igreja em Roma, aos cristãos. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu quero lembrar vocês que nós como igreja cristã precisamos estar submissos às autoridades instituídas. Só que a autoridade que Paulo estava falando não era Bolsonaro, que era um presidente da República cristão. Paulo está falando de um imperador, e o imperador na época de Paulo, nesse texto aqui, era Nero. E Nero até começou bem a governar, só que não demorou muito para Nero começar a perseguir os cristãos. Inclusive, o próprio Paulo é morto por Nero. É ou não é polêmico esse texto agora? Porque o Paulo, que está defendendo que nós devemos nos submeter às autoridades, é morto por essa autoridade, que na época era o imperador Nero, e ele defende ele. Assim, nosso papel como igreja é nos submeter a eles. Agora, por que Paulo fala isso? Será que um dia não bateu um arrependimento em Paulo? E isso eu queria pensar com você. Porque a gente tem um questionamento hoje. A maioria de nós, conhecendo vocês, uns mais que outros, estou torcendo por Bolsonaro. E a pergunta vai ser assim: e se Lula ganhar? O que a gente faz? João não tem dinheiro para ir morar nem em Coque, quanto mais para sair do Brasil. Ou o contrário também é válido. E se Bolsonaro ganhar, o que vai acontecer com a gente? Será que o texto de Paulo serve para a gente alguma coisa? Gente, esse texto, é por isso que Spurgeon falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal que é impresso nesse dia. A Bíblia é perfeita, eu amo a palavra de Deus. É verdade que a Bíblia não tem resposta para tudo, mas ela tem direção para tudo. Então esse texto é muito atual e cabe muito bem para os nossos dias. O contexto desse texto é esse: o imperador Nero estava perseguindo a igreja. O imperador Nero foi quem mandou decapitar Paulo. E Paulo sai em defesa dessa autoridade. Parece que Paulo sabia como o mundo político ia virar séculos à frente. Queridos,
Paulo está fazendo nesse texto é pontuando e defendendo a soberania de Deus. Entenda o seguinte: você tem um povo que é o povo judeu, você tem a igreja que é a igreja de Cristo, que está adorando a um único Deus verdadeiro. Só que esse povo e essa igreja está subjugada legalmente a uma figura estatal, a um regime de governo que oprime essa igreja, que é contrário aos interesses dessa igreja. Só que você não vai ver Paulo ou Cristo propondo algo contra a esse regime. Postei isso nas minhas redes sociais esses dias. Chegaram para Jesus com uma proposta política. Lembra quando Jesus foi preso? Qual foi a acusação que fizeram para ele? Chamaram Jesus de rei dos judeus. Era essa acusação que chegaram para Jesus. Quando essa acusação, feita pelos líderes religiosos, feita para Jesus, chega em Pilatos, Pilatos se preocupa porque fala assim: como assim Jesus é rei dos judeus? Se rei é só César Augusto, que era um título. Quando Jesus é crucificado, não coloca uma placa em cima da cabeça dele, rei dos judeus, em 3 idiomas. A acusação era política. Chegaram para Jesus fazendo uma proposta política. Os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, quando é que a gente vai revolucionar esse negócio aqui? Quando é que esse negócio do Império de Roma vai acabar? E Jesus sempre se esquivou disso. Porque ele era isentão? Não, porque não era isso o propósito dele. Jesus sempre falou assim: ó, o meu reino não é daqui. E por muitas vezes foi mal interpretado quando disse isso. E não esquece que Jesus é o cabeça da igreja. Se o cabeça não tem esse propósito, por que o corpo teria? E é claro que eu não estou falando da sua opinião pessoal política. Não estou falando disso. Estou falando da proposta e do propósito de nós como igreja. É disso que eu estou falando. Então Jesus nunca aceitou uma proposta política. O apóstolo Paulo não está aqui propondo nesse texto, diz assim: veja bem. Nós precisamos fazer uma revolução para nós termos no governo um imperador crente. Você não vai ver Paulo fazendo isso. Isso não acontece na narrativa bíblica do Novo Testamento inteiro. Isso não existe. O que a gente, como igreja brasileira, de maneira geral, vem fazendo é pecado. Colocar um político que não tem o coração a serviço da igreja de Jesus em cima dos nossos púlpitos e passar o microfone para ele, isso é pecado. Não deveríamos estar fazendo isso. Seja quem for, tá, gente? Ele podia ser pastor. Qualquer candidato de qualquer partido não serve para isso. Um culto, um prédio em dia e horário de culto não serve para fim político. Esse prédio aqui, se a gente quiser convidar um candidato para que ele exponha para nós as suas propostas, ele pode servir para isso. Mas não um púlpito, um microfone e um dia e horário de culto. Isso não serve para isso. E o que acontece é que você não vai ver Paulo em defesa contrária ou a favor de nenhum político, de nenhum regime na época dele. Isso não está acontecendo aqui. Mas Paulo vai sair em defesa de Jesus. Paulo aqui vai defender a soberania de Deus. Abra comigo, por favor. Alguém abra para mim, Efésios 4, do 4 ao 6. Vamos ler junto? Efésios capítulo 4, do 4 a 6, vai dizer assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação.
Há um só Senhor. Repete isso comigo. Há um só Senhor. Esse há é o há de existir. Então o que Paulo está dizendo? Existe quantos senhores? Um só Senhor. E esse Senhor está com S maiúsculo ou minúsculo na sua Bíblia? Ele está falando de o Senhor. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que interessante. Paulo agora, para a igreja em Éfeso, está defendendo a existência de um Senhor. E nós temos dificuldade com essa palavra. Para a gente, Senhor é pronome de tratamento para a pessoa mais velha. Senhor Luiz. Ou seu, né? Seu Luiz, por exemplo, como eu falo com meu sogro. Mas Senhor, aqui no texto, não é pronome de tratamento. Senhor aqui é título. Senhor aqui é o que se aproxima da nossa realidade como se fosse patrão, dentro de um universo empresarial. Ou seja, é alguém que manda, é alguém que é dono. Isso é Senhor. A palavra é kurios no grego. Ou seja, aquele que detém a propriedade. O que Paulo está dizendo? Só existe um kurios. Só existe um Senhor. E a verdade é que Paulo está defendendo a soberania de Deus, nos mostrando que existem deuses com D minúsculo, mas só um Deus. E Deus, ele é Deus de deuses. E você pode ser Senhor, você pode ser patrão na sua empresa, você pode ser Senhor na sua casa, você pode ser Senhor presidente da República, você pode ser. Mas quantos senhores de verdade existem? Só um Senhor. Por quê? Porque ele está acima de tudo, ele age em todos, por todos e está sobre todos. É só um que faz isso. Só um que é dono. E Paulo vai defender isso, que só existe um Senhor. Só Jesus é dono. Só Jesus é proprietário. Só Ele, mais ninguém. No segundo texto eu queria que você abrisse comigo João capítulo 19, verso 7. Olha que texto interessante. João 19,7 vai dizer assim, ó: responderam-lhe os judeus: temos uma lei e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não fosse te dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O texto que nós lemos de Romanos, Paulo está falando de submissão às autoridades. Esse texto, o texto de Efésios, nós lemos que só temos um Senhor que tem autoridade. E agora, no episódio que Jesus está dialogando com Pilatos, Pilatos pergunta algo para Jesus: de onde você é? Jesus não responde. Pilatos então diz assim: ó, você não vai falar nada? Eu tenho autoridade para te soltar ou te crucificar. A resposta de Jesus é incrível.
você não teria nenhuma autoridade se do alto não fosse te dado. Duas coisas estão acontecendo aqui. Primeira, Jesus está negando a autoridade de Pilatos? Sim ou não? Jesus estava subjugado a Pilatos naquele momento? Sim ou não? Estava. E Pilatos de verdade tinha autoridade sobre Jesus. Ponto. Isso precisa ficar claro. Governante tem autoridade? Sim. Jesus, como homem, se subjugou? Sim. Segundo ponto, de onde veio a autoridade de Pilatos? A autoridade de Pilatos veio do alto, segundo o próprio Jesus. Querido, a autoridade do prefeito, a autoridade do governador, a autoridade do presidente, a autoridade do rei, só vem de um lugar. A autoridade do pastor, a autoridade da igreja, a autoridade do professor, a autoridade do pai, a autoridade da mãe, a autoridade do diabo, só vem de um lugar. De onde vem? Do alto. Por que toda autoridade só pode vir do alto? Eu te explico. Só pode doar quem tem. Então, se eu tenho 2 e Jonas precisa de 1, eu posso dar para Jonas. Se eu tenho 3 e Jonas precisa de 3, eu posso dar para Jonas. Agora, se Jonas precisa de 10 e eu tenho 1, eu posso dar para ele? Então, o sentido sempre é do maior para o menor. Esse é o sentido que a autoridade flui. Nunca o contrário. Então só pode, por exemplo, ordenar um pastor quem já é ordenado ao pastoreio. Só pode delegar autoridade quem já tem autoridade. O diabo não tem autoridade por si só. O que o diabo tem em autoridade é aquilo que Deus permitiu com que ele tivesse. A igreja tem autoridade? Porque Deus concedeu à igreja autoridade. Governantes possuem autoridade porque Deus concedeu a eles autoridade, independente de quem eles sejam. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Segundo o Evangelho de Jesus, se Bolsonaro ganhar, a gente precisa se reunir como igreja e agradecer a Deus pela vida dele e honrar a autoridade dele. Agora, se Lula ganhar, nós precisamos fazer a mesmíssima coisa. Nos reunir como igreja e agradecer a Deus pela vida do nosso novo presidente que foi eleito. Por quê? Porque ele de fato tem autoridade. E essa autoridade veio de quem? Veio do alto para a vida dele. Isso é evangelho. Nem comecei a falar de política ainda. Alguém só pode dar ao outro aquilo que ele tem. O sentido é sempre do maior para o menor. E aqui nós temos um conflito. Por quê? Porque César Augusto não enxergava a sua autoridade como vinda de Deus. Olha que interessante. Quando Roma conquistava, como é que eles faziam? Eles não dizimavam todo o povo. Roma se apropriava dos valores culturais para subjugar através, inicialmente, da força, mas posteriormente da cultura. Então o que Roma fazia? Colocava ali um governante, colocava imposições financeiras como impostos e tributos e dizia assim: ó, vou deixar aqui um rei de vocês, vou deixar aqui um governante de vocês, mas esse governante está sujeito a César. Essa colônia, esse estado, essa cidade conquistada agora está sujeita a Roma. César Augusto, que Augusto é esse sentido de um maioral, era nesse sentido, era como se ele fosse o próprio Deus. Ele entendia que a autoridade que ele tinha era como se ele fosse a própria divindade. Era apenas isso que conflitava com o cristianismo de Paulo. Mas a autoridade que Paulo nos mostrava é a autoridade
dada por Deus. E aí, o que nós temos, queridos? Nós temos 3 maneiras de chegar a uma postura de autoridade. Como é que Roma fazia? Através das conquistas, de batalha, de guerra, da imposição da força. Mas, se a gente abrir a Bíblia em 1 Samuel, nós temos um segundo modelo. Abre comigo, por favor. 1 Samuel, capítulo 8. Olha que texto intrigante. Diz assim, 1 Samuel capítulo 8, do 1 até o 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram nos seus caminhos, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram, e vieram a Samuel em Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Guarda isso, olha como isso é interessante. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o fazem a ti. Gente, Samuel está mostrando para a gente um período de transição de regime de governo para o povo de Deus. Até aqui, a escolha de Samuel, o primeiro rei, o primeiro monarca de Israel, era um regime chamado teocracia, ou seja, o governo, as leis, a autoridade era concentrada em um único ser que era chamado Deus. E Deus levantava juízes, sacerdotes, profetas para liderar o seu povo. Deus fazia isso. Deus escolhia. Chegou um período que esse povo se reúne, aproveita o momento de fragilidade de Samuel, que já estava velho, que era um homem de Deus. Chega para Samuel e fala assim: Samuel, tem um negócio na casa do vizinho que é bacana. A gente queria na nossa casa esse negócio. Sabe essa história de que a grama do vizinho sempre é mais verde? A gente já está vendo isso bem aqui, há milhares de anos atrás. O que o povo está falando? Nós queremos um homem que nos governe. Só que, quando o povo diz que quer um homem que nos governe sobre nós, eles estão rejeitando o Deus que governava sobre eles. Eles não estavam mais querendo um regime teocrático, teocracia. Agora começa a surgir o que a gente conhece hoje, não naquela época, hoje, como democracia. Enquanto teocracia é um regime onde Deus estabelece as regras, onde Deus fala, onde Deus governa, onde Deus é adorado, democracia passa a ser o regime aonde o povo é quem escolhe, não mais Deus. Nossa Constituição vai dizer o seguinte: todo poder emana do... Olha como a nossa Constituição é falha do ponto de vista bíblico.
Gente, desde quando todo o poder emana de povo? Você entende que todo o poder emana de quem? De Deus. Olha que o povo estava trocando. O povo de Deus nunca mais foi o mesmo quando passou a substituir Deus como seu governante pessoal, agora por reis. Então, na verdade, não foi nem a democracia que foi instituída, mas a monarquia é instituída, porque você tem agora os reis reinando. E aqui nós temos um problema, porque o que Deus faz, Deus escolhe um rei, Deus sendo rejeitado, escolhe um rei, não segundo Deus, mas segundo o coração daquele povo, e não deu certo. E todo rei que você vê sendo apresentado vai ter dado um problema, porque agora o povo não quer. Como é que a autoridade é estabelecida dentro dos reis? Ou um rei conquista um outro reino, ele passa a exercer autoridade sobre aquele reino, ou ele é filho de um outro rei. Sempre, não tem outra regra, sempre vai ser essa. Então agora o povo não estava mais querendo Deus como seu rei. O povo agora estava querendo outro rei, outro imperador como seu rei. A minha pergunta é, a minha questão é que hoje nós estamos repetindo a mesma coisa que o povo fez quando escolheu Saul. Hoje, democracia, como é que funciona? Todo poder emana no povo, que exerce através dos seus representantes, direto ou diretamente. A Constituição vai dizer isso. Foi o que a gente fez hoje. A gente foi numa urna, como povo brasileiro. Se você for lá fora, você não existe povo brasileiro. O povo brasileiro não é uma pessoa, o povo brasileiro é uma entidade. Você tem indivíduos que representam esse povo. O que a gente fez hoje? Foi através do voto, depositou na urna, e agora o TSE está contabilizando esses votos para colocarem essa escolha sobre a figura de uma pessoa. A escolha coletiva da maioria vai ser imposta sobre uma pessoa, e essa pessoa vai receber esse poder. A posição que a gente colocou nessa pessoa é de presidente da República. No nosso regime, ele vai ser chefe de poder executivo. Politicamente é assim que as coisas estão funcionando. A minha pergunta é: quem escolheu o presidente? Vamos falar hoje. Hoje quem é o presidente é Bolsonaro. Quem escolheu o presidente? Foi Deus ou foi a gente? Estou falando de escolha agora. Quem foi lá e votou? Foi algum anjo votar? Não foi. Nem era 22, era 17 de 2018. Ou seja, o que nós fazemos hoje são escolhas. Mas o que o texto bíblico fala não é de escolha. O texto bíblico vai falar de autoridade. Escolha fazemos nós. Escolha parte de nós. A autoridade não parte de nós. A autoridade vai partir de Deus sempre. Não faz diferença. Honestamente falando, como igreja, como povo de Deus, não faz diferença se Lula ganhar ou se Bolsonaro ganhar. Só são esses dois. Nesse momento. Não faz para Deus a menor diferença. O regime democrático de governo vai empossar qualquer um desses dois. Daqui para 9 horas da noite a gente vai saber quem é. Nós vamos estar comendo carne, em nome de Jesus. Independente de quem ganhe, o churrasco vai sair. É tipo isso, gente, a vida toda. Amanhã você vai ficar triste se não for o seu candidato, se não for o nosso, tipo, a vida que segue. Vamos continuar furando gente, continuar criando menino. Não é assim que a gente vai fazer? A vida vai seguir do mesmo jeito. Vai continuar pegando dinheiro dos outros. Saca. Brincadeira, corta essa parte do ódio. Presidentes não são escolhidos por Deus. Presidentes são escolhidos por homens. Essa é a verdade.
Somos nós quem escolhemos o presidente. Assim como foi o povo de Israel que escolheu Saul como rei. É escolha segundo nós, não é escolha segundo Deus. Não espiritualiza o assunto. Deus não escolhe. É tipo casamento. Olha como é interessante. Vamos falar de autoridade e escolha. É diferente. Outro dia chegaram pra gente falar assim, foi engraçado. Pastor, quem me deu esse marido foi o diabo. Não, quem te deu foi você foi casado obrigado? Tinha uma arma na sua nuca no dia do cartório? Não, eu era apaixonada por ele. Ah, é? Mas não é de Deus esse casamento. Não era até casar. Casou, passou a ser de Deus. E esse camarada que você diz que é do diabo tem autoridade por Deus concedida como marido e chefe daquela casa. É igual casamento. É escolha nossa. A gente entregou para Deus. Está aqui, Senhor, escolhemos esse. Deus vem agora sobre a nossa escolha e coloca autoridade. O que não significa que tudo que esse camarada aqui fizer está validado por Deus. Tá bom? Não mistura os assuntos. Porque, por exemplo, você vê o próprio Nero matando o apóstolo Paulo. Você pode ver Herodes provocando um infanticídio, matando todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Ele era uma autoridade dada por Deus? Era, te peguei. Agora, o que ele estava fazendo era validado por Deus? Não. Guarda isso. Escolha é nossa. A autoridade é de Deus. Qualquer governante que assumiu a posição de governante, é escolha nossa. Mas a autoridade é sempre de Deus, porque veio do alto. Calma, gente, calma. Calma. Estou acabando. Minha pergunta: você submeterá a autoridade do presidente eleito? Você se submeterá à autoridade do presidente eleito? Inclusive aquele que você não gosta, inclusive aquele que você odeia, inclusive aquele que não bate com o seu santo. Gente, a gente no Maranhão tem muita dificuldade de escolher bons candidatos. A gente tem pouca representatividade, honestamente falando. Mas como igreja precisamos nos submeter a essas autoridades, seja ela qual for. Do vereador menos votado nessa cidade, ao prefeito, ao governo e seu secretariado, ao presidente e aos seus ministros. Nós como igreja precisamos nos submeter por causa da autoridade dada por Deus a essas figuras. Qual era a ocupação de Paulo? Qual era a preocupação de Paulo? Olhe comigo, por gentileza. Volta lá o texto de Romanos, para a gente fechar nele. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos 13, que a gente estava lendo com um texto base. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem e foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Tudo que viver livre. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Tem um texto que eu pulei aqui. Perdão, gente. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha o que Paulo vai ensinar a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2.
É isso. Era esse o texto, perdão. 1 Timóteo, capítulo 2, vai dizer assim: antes de tudo, pois, exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões e ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Queridos, qual é a preocupação de Paulo? Paulo não está em momento nenhum, para líder nenhum, para igreja nenhuma, se posicionando contra o governo estabelecido, ao regime estabelecido. Paulo nunca fez isso, Jesus nunca fez isso. Lembra que um dia colocaram uma pegadinha para Jesus? Jesus, por ser descendente da tribo de Judá, não teria que pagar imposto. Chegam para Jesus e falam assim: Senhor, você não acha que tem que pagar imposto, não? Jesus pede uma moeda e fala assim: de quem é essa moeda? Senhor, você quer de quem? Ah, de César. Dai a César o que é de... Dai a Deus o que é de Deus. Jesus nunca entrou nessa guerra política. Nunca. O que a gente como igreja precisa fazer? Paulo vai dizer para Timóteo: ore, como igreja, ore. Ele vai falar sobre prática de súplica, oração, intercessão e ação de graça em favor de todos os homens. Quem são os homens? Todos investidos de autoridade. Qual é o nosso papel como igreja? É estar no comício com a bandeirinha, com a camisa do candidato? Nosso papel como igreja é estar ali orando por eles. Agora, orando para quê? Orando para que a gente tenha paz. Paz para quê? Para a pregação do Evangelho. Porque é interesse de Deus que todos ouçam a pregação e sejam salvos. Porque sem paz a gente não consegue pregar. Esse é o nosso papel como igreja. O papel da igreja não é militar politicamente em favor de qualquer candidato, seja ele crente ou não. O papel da igreja é dobrar o seu joelhinho e orar. Se você orasse o tanto quanto você posta, se você buscasse a Deus em favor dos governantes, o tanto quanto você treinou para ter argumento, para debater com o oponente, muita gente na nossa cidade já teria sido tocado pelo Evangelho. Porque o papel da igreja é, segundo Paulo, dobrar o joelho, orar em favor dos governantes, para que a gente tenha paz, para que, tendo paz, a igreja consiga pregar o Evangelho e a mensagem do Evangelho salve o perdido. É isso o nosso papel como igreja. É para isso que nós servimos. A ação da igreja precisa ser primeiro espiritual, é oração. Oração para ter paz, tendo paz, pregação do Evangelho. Esse é o papel da igreja. Não é fazer cartinha com notinha em nome de convenção, posicionando-se como igreja. Não é esse o nosso papel como igreja. Ah, mas fizeram. Estão colhendo o ônus disso, não estão? Não é esse o nosso papel. Verso 6 e verso 7 vai dizer assim: é por isso também que vocês pagam o imposto. Vem aqui, quebra nós. Pô, Paulo falando de imposto. Comprei o primeiro carro, Santiago. Na minha cabeça era só botar combustível. Caí no primeiro buraco na estrada. Descobri o orçamento de uma suspensão. E o
Passei a andar de 120 a 60 por hora. Suspensão é caro. Janeiro chegou, o que eu tenho que fazer? Paulo está defendendo que a gente tem que pagar imposto. É porque Paulo não conhecia DPVAT. Tá maluco? É nosso dever pagar imposto. É bíblico. E aqui não é discussão se o imposto é alto ou é baixo, se é justo ou se é injusto. A igreja paga imposto. Nós, como cidadãos, pagamos imposto. Não tem como fugir disso. A gente está tendo um Paulo pró-imposto. Paulo em defesa dos impostos. Vamos ficar de pé? Eu vou encerrar por aqui. A igreja de Jesus precisa se desvencilhar das relações de poder desse mundo. Coisa que me dá nojo é ver igreja que depende de prefeitura para fazer o que quer fazer. Eu discordo com todas as minhas forças. A igreja depende de Jesus para fazer o que ela quiser fazer. A igreja não deve sentar como instituição numa mesa pública para escolher os seus cargos, para beneficiar os seus pastores. A gente não serve para isso. Que o Senhor nos guarde e nos preserve. Está chegando a eleição daqui a 2 anos, aqui em Vitória. E a gente vai ser provado se a gente vai manter ou não esse discurso e essa postura. Os convites já chegaram para os grupos. Pastor, vem participar de tal grupo. Já chegaram os convites. A gente está preocupado. Eu vi muitos pastores desesperados se posicionando contra governo A, governo B, falando de comunismo, socialismo. E a ideia, me parece que a gente acha que se Bolsonaro ganhar, vai ser bom para a igreja, e se Lula ganhar, vai ser ruim para a igreja. Aparentemente, o que a gente tem de ideia é essa, pré-estabelecida. E a gente pensa que Lula vai sair fechando todas as igrejas, a gente não vai poder mais fazer culto. Será que isso vai acontecer mesmo? E se isso for acontecer, quem disse que isso é ruim para nós? Quem disse que Deus não pode levantar um governante para servir de juízo para a igreja? Ele não fez isso com Dario? Ele não fez isso com Nabucodonosor? E quem disse que a igreja vai parar de crescer se ela for perseguida? Gente, é só você estudar a história da igreja. Tem 2000 anos que essa igreja é perseguida. Quando foi que a gente parou de crescer? Eu te digo quando foi que a igreja parou de crescer. Quando Constantino botou sobre Roma que a igreja, que o cristianismo era a religião do império. Quando o Estado quis dizer que a igreja correta era evangélica. Foi aí que a gente parou de crescer. Quer um momento melhor para a igreja crescer? É quando ela é perseguida. É quando a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. É quando a gente vai ter que, debaixo de provação, viver um evangelho genuíno e não mais um evangelho de pesquisa, de IBGE. Que vai olhar para nós e dizer assim: a Assembleia tem 5.000 membros. Recomeçar, 50 membros. A Presbiteriana, tantos membros. Então a Vitória do Meari tem quase 10.000 membros. Cadê esses membros de igreja que não mudam essa cidade? Cadê? Que cristianismo é esse que a gente está vivendo então? Não existe autoridade no diálogo.
A igreja estará pronta para reconhecer no presidente eleito, seja ele qual for, a autoridade dada por Deus. Minha mensagem é de esperança para você, por mais que não pareça, tá? Eu quero colocar esperança no seu coração. Tira os seus olhos dessa linha, porque aqui todo mundo é falho, todo mundo tem um defeito, a começar pelo pastor. O mais errado de vocês aqui sou eu. Tira o olhar dessa linha e começa a botar nessa linha. Para de botar expectativa no seu irmão. Bora botar expectativa em Jesus. Sem ignorar nossa cidadania, nossa responsabilidade, nossas funções, estudar, banhar, sem ignorar isso, sem extremos. Estava com o Ribinha semana passada. Ribinha chegou para mim e falou assim: Gaetan, eu tenho aprendido a não gerar expectativa em pessoas. A gente não vale nada. Baixa a luz para mim. A gente não vale nada. Quanto mais eu conheço a natureza do ser humano, mais eu estou convencido de que a gente vai acabar se frustrando um com o outro mais cedo ou mais tarde. Então, quando olhar para mim, não espera muita coisa de mim, não. Não bota em mim uma expectativa que eu não vou conseguir suprir. Quando eu sentei com Moana a primeira vez que ela tomar café, eu falei para ela, recém-convertida, chegando a primeira vez com a gente, assim, então, deixa eu te avisar, só quero te deixar de antemão ciente de que eu vou te decepcionar de alguma maneira, de alguma forma. É isso que nós somos, pó, natureza caída, adâmica. Vamos acompanhar a eleição, eu vou botar uma televisão lá fora, lá em casa, vai ter churrasco, mas não espera de Lula ou de Bolsonaro. A nossa salvação vem do alto, vem de Jesus. A igreja, entende, pelo amor de Deus, a igreja não existe para fazer marcha para Jesus. A igreja existe porque é povo de Deus. Oramos pelos governantes para que tenhamos paz. Em paz, pregamos o Evangelho para que o Evangelho converta nossos amigos e familiares. Se perseguirem a gente, a igreja continua. Se forem a favor da gente, a igreja continua do mesmo jeito. Não espere do político, espere do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria louvar com você ao nosso Deus. Eu queria te encher de esperança para que você continue crendo em Deus, esperando de Deus para esses dias. Evita polemizar, evita discutir, evita fazer deboche. Nós estamos sendo vigiados por uma multidão que talvez não goste da nossa postura política, mas que precisa ouvir a revelação de Jesus através da nossa boca. Então meu papel não é polemizar, meu papel é pregar o Evangelho. Jesus não falou isso por todo mundo, causar polêmica para toda criatura. Ele não falou. Ele falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos louvar esse Deus que, independente do candidato eleito, vai continuar sendo o Senhor sobre nós, cabeça dessa igreja, povo do Senhor. Vamos louvar esse Deus juntos.